Então é o seguinte. Então, quando a gente fala em fisiologia, a gente fala da função, né, do funcionamento do sistema. Então, a fisiologia, ela se ocupa em estudar, em apresentar os conteúdos relacionados à fisiologia dos sistemas do corpo humano, né? Então, a gente sempre pensa assim, o ideal é sempre estudar a fisiologia depois de ver a morfologia, que foi o que a gente fez. Quando a gente tem uma noção das estruturas que formam o órgão, de como é que ele é e tudo, a gente consegue entender a função dele, né? Porque a função está obrigatoriamente relacionada com a morfologia, tá? Então, a gente sabe que a função principal, quando a gente pergunta, né, quando a gente pensa no sistema cardiovascular, é movimentar o sangue por todo o corpo. Então, a gente vai ter aí estruturas que vão possibilitar essa função, tá? De movimentar o sangue no corpo inteirinho. Então é o seguinte, ó, então a gente vai ter um sistema, né? Eu comentei com vocês na outra aula, que a gente tem um sistema que é formado por um órgão central, e esse órgão, que é o coração, está conectado a dutos, a tubulações, que são os vasos sanguíneos. E aí esse órgão tem a função de movimentar esse sangue, de impulsionar esse sangue, que vai percorrer o sistema aqui circulatório, né? Então vai percorrer esse sistema de vasos sanguíneos que vão conduzir sangue para o corpo inteiro, para todos os órgãos e vísceras e tal. E a gente vai ter esse sangue chegando nesses tecidos, né, através de capilares. E isso é muito importante porque por que esse sangue tem que ser movimentado pelo corpo todo, gente? Porque ele vai conduzir os nutrientes, é a nossa principal via de distribuição de tudo, de oxigênio, de glicose, de nutrientes em geral, aminoácidos, de vitaminas, de hormônios, enfim, né? Tudo que é absorvido cai no sangue e é distribuído pelo sistema circulatório, né? Da mesma forma que a gente tem as ruas onde os carros trafegam, os veículos e tudo, aqui a gente tem na realidade como se fossem rios, né? Que vão transportar esse material. Bom, então a gente tem aqueles dois circuitos que eu comentei com vocês, né? Então o coração impulsiona sangue arterial para o corpo inteiro, através das artérias, né? E sangue venoso para os pulmões, né? Então, basicamente, o que a gente tem são dois circuitos que estão conectados pelo coração. O coração é o elo central aí, tá? Então, as estruturas que a gente vai ter no sistema cardiovascular, a gente já viu, é o coração, né? E os vasos sanguíneos, né, que são estruturas tubulares, onde esse sangue vai ser distribuído para o corpo todo. Bom, o coração tem a função de bombear o sangue, né, então é um órgão que tem uma túnica muscular importante, que vai bombear esse sangue. E essa função de bombear o sangue, gente, é que vai produzir o que a gente chama de energia cinética, quer dizer, é que vai impulsionar, vai dar força, vai movimentar esse sangue, para ele vai ter força, né? Essa energia cinética vai possibilitar justamente esse movimento por dentro dos vasos sanguíneos, né? Então, quando ele bombeia esse sangue, ele vai bombear para estruturas vasculares, que são os vasos, são as artérias, né? A artéria que é a aorta, conduzindo sangue arterial, e o tronco pulmonar, conduzindo sangue venoso. E aí esses vasos, então, têm a função de conduzir o sangue, tá? Então, são condutores do sangue. E essa condução do sangue, ela vai ser importante para a nutrição dos tecidos, tá? Então, lá nos vasos sanguíneos mais fininhos do corpo, que são os capilares, é onde a gente tem a possibilidade de passagem de moléculas do sangue para o tecido, tá? Então, a gente vai ter do sangue para o tecido e do tecido para o sangue também. Foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Até na outra aula, que a gente tem o sangue, ele tanto leva os nutrientes, como também remove os metabólitos, que é aquele resíduo do metabolismo celular. Então isso acontece aqui nos capilares, nesses vasinhos fininhos, por isso que a gente tem aqui metade vermelhinho, mostrando que é o sangue com oxigênio chegando, e a outra metade está azulzinha, porque a gente vai ter o CO2 saindo do tecido, indo para o sangue, e esse sangue se torna venoso, e aí ele volta para o coração, para ele ser bombeado para onde? Para os pulmões, onde a gente vai ter esse CO2 sendo eliminado e o oxigênio entrando, e aí a história acontece toda de novo, tá? Então, basicamente é isso, né, no geralzão, assim. Então, a gente vai ver isso hoje aqui
de uma forma assim eu vou tentar ser bem objetiva e mostrar para vocês os elementos assim centrais do funcionamento do sistema. Um elemento da fisiologia cardiovascular que é essencial é o elemento elétrico, né? Que vem a ser aqui a eletricidade que vai ser gerada no tecido cardíaco, no músculo cardíaco, que vai justamente possibilitar um outro elemento que é o mecânico, quer dizer, o movimento, tá? Então a gente tem eletricidade e tem movimento. Além disso, o trabalho cardíaco e o trabalho dos vasos sanguíneos também envolvem aqui mudanças de pressão, quer dizer, produção de gradientes de pressão. E a pressão, gente, vai ser justamente a força que impulsiona o sangue, que possibilita que ele se movimente dentro da gente, tá? E aí, com esse gradiente de pressão, a gente tem a alteração do volume, principalmente dentro do coração, tá? Então, à medida que a gente altera a pressão, a gente vai ter deslocamento de volume sanguíneo de um espaço para o outro. Então, basicamente, a gente tem esses 4 elementos aí, são os elementos básicos do funcionamento do sistema cardiovascular. Tá, gente? Então, assim, eles são essenciais, né? Um produz o outro. Então, a gente vai ter basicamente o seguinte, ó, o elemento primário é o elemento elétrico, é o primeiro desses 4 aí. Ele produz o elemento, vamos dizer assim, o fator mecânico. E aí, esse trabalho mecânico do coração é que vai levar à produção de alteração de pressão, que vai produzir o deslocamento de volume. Então, é basicamente nessa ordem assim. É claro que o deslocamento de volume também acaba contribuindo com a alteração da pressão, tá? Aqui é uma via de mão dupla. Na primeira pressão, depois volume, o volume acaba também trabalhando, alterando a pressão. Ele volta, ele tem um feedback aí positivo em cima da pressão. Então vamos ver aqui como é que é isso, olha só. Então, para a gente entender bem como é que acontece esse funcionamento, é importante a gente lembrar, né, que o tecido lá, começando pelo coração, ele vai ser formado lá por várias túnicas, como a gente viu na outra aula. Só que a gente vai focar numa só aqui hoje, que é o miocárdio. Então, o miocárdio é essa maior zona aqui, né, é o músculo estriado cardíaco, é o que a gente chama de tecido funcional. É justamente nesse tecido que vão aparecer esses elementos que eu comentei com vocês, tá? Elétrico, mecânico, né? E a partir daí a gente vai ter alterações de volume e pressão nos espaços do coração, que são as câmaras cardíacas. Então, quando a gente fala de um tecido funcional de um órgão, a gente pode dizer que ele é o parênquima, é o tecido que dá a função. Então, por exemplo, no coração, o tecido funcional é o miocárdio. Se a gente pensar no tecido pulmonar, a gente tem os alvéolos pulmonares, é o parênquima pulmonar, é onde acontecem as trocas gasosas. Tá? Então, é aquele tecido que confere a função do órgão, a gente chama de parênquima. Então, o parênquima cardíaco é o miocárdio. Tá? O resto é tudo tecido de revestimento e sustentação. O funcional mesmo é o miocárdio. Então, o miocárdio, gente, para a gente entender bem essa questão elétrica e mecânica que eu estou falando para vocês, vamos entender um pouquinho da estrutura tecidual, né? O miocárdio cardíaco ele é formado, na realidade, por 2 sincícios. Um sincício que a gente chama de atrial e sincício ventricular. Então, a gente vai ter o miocárdio na porção de cima aqui do coração, que é o atrial, e o sincício ventricular. Então a gente consegue individualizar os dois porque existe aqui uma estrutura fibrosa que separa, que é o esqueleto fibroso do coração que forma as válvulas cardíacas. Então ele individualiza. E o que é sincício, né, esse bendito? Sincício é aquele tecido onde a gente vai ter as células intimamente comunicadas, conectadas. Eu comentei isso com vocês na aula de morfologia, né? Não existe uma individualização entre as células, é como se fosse uma massa multinucleada. Né? Então a gente tem as células todas, o conteúdo intracelular de uma se comunica diretamente com o conteúdo intracelular da outra. A individualização das células é meio complicada, é diferente do que a gente vê na maioria dos tecidos, onde você tem a membrana delimitando cada célulazinha. Aqui é como se fosse assim, né? Eu costumo fazer essa comparação. Você tem, imagina uma vizinhança de casas, né? O tecido epitelial, você tem as casas bem grudadinhas, parede com parede, uma com a outra. Mas as paredes são fechadas, né?
No sincício você tem as células muito próximas e só que você, além dessa aproximação, né, aqui no caso do miocárdio, ó, né, tudo aqui rosinha é célula, o espaço branquinho é espaço intersticial. Você tem essas casas, então, bem coladas umas nas outras, né, com pequenos espaços, e nesse ponto onde elas se tocam, você tem portas. Então imagina, é como se você vivesse num lugar que a tua casa é colada na casa do vizinho e tem uma porta que se comunica uma casa com a outra. Então o sincício é assim, entendeu? Todo mundo vivendo em comunidade, interligado, conectado. É bem assim. E isso é importante, porque isso vai facilitar a transmissão do impulso elétrico que vai ser gerado nesse tecido. Então a ideia do sincício é justamente facilitar essa propagação dessa eletricidade e a gente vai ter isso se propagando mais rápido e o tecido sofrendo uma estimulação mais rápida e produzindo o seu movimento, ou seja, aquele elemento mecânico acontecendo mais rapidamente também. Então nada é à toa, né, gente? É sincício por um motivo, para facilitar justamente a função do órgão, tá? Para produzir essa função. Diferente do músculo esquelético, que você tem também um impulso elétrico sendo propagado através dele, só que lá você tem as casinhas todas com suas paredes íntegras. Você não tem uma comunicação direta de uma célula para outra. As células são bem individualizadas, não é sincício. Então demora um pouco mais de tempo para o impulso percorrer o tecido como um todo, tá? No coração isso é otimizado pelo fato dele ser sincício. E aí é o seguinte, gente, esse sincício vai ser formado por 2 tipos celulares. Isso é muito importante para a gente compreender o funcionamento. Então, uma é a célula marca-passo, que é um tipo de célula que compõe o miocárdio. Então, lembrando, a gente vai ter isso lá no miocárdio, tá? Como está aqui, né? Que é o sincício. Então, o sincício vai ter células marca-passo e os cardiomiócitos. Então, são 2 tipos de célula que são bem diferentes em termos morfológicos. E aí, por isso, eles vão ter funções diferentes também, tá? Então é o seguinte, gente, a célula marca passo, o nome já diz, ela marca o passo, né? Então ela vai determinar o ritmo de funcionamento do órgão. Ela é responsável pelas alterações elétricas, quer dizer, pela função elétrica, pelo elemento elétrico que eu comentei com vocês. Então essas alterações elétricas que vão ser produzidas pelas células marca-passo envolve produção de potencial de ação. Né? E aí entra naquela história do potencial de ação que o povo fica doido de cabelo em pé, que na realidade é tráfego, trânsito de carga elétrica, né? Basicamente cargas positivas. Tá? Então a gente vai ter as cargas positivas trafegando na membrana da célula e isso altera o que a gente chama de polaridade. Isso é eletricidade, quando a gente tem essas cargas transitando na membrana. Então, a célula marca-passo é elemento elétrico. Os cardiomiócitos, eles também produzem eletricidade, mas é uma eletricidade que depende da célula marca-passo. Então a célula marca-passo é o elemento primário, é a célula que se ela falhar, todo o resto não acontece, tá? Então é a célula geradora dessa eletricidade e é a célula que vai estimular os cardiomiócitos também a produzir eletricidade e eles vão produzir movimento. Então, olha só, a gente já mapeou aqui 2 elementos essenciais, né, que determinam a fisiologia do coração. Então, a célula marca-passo, responsável pela eletricidade, e os cardiomiócitos pelos movimentos do coração. Então, é o seguinte, ó, aqui essa figurinha eu acho ela bem legalzinha, porque ela ilustra um pouco como é que isso acontece. Então, essa que está mais roxinha aqui seria uma célula marca-passo. E aqui a gente vai ter os cardiomiócitos, que são essas que estão mais em cor de rosa aqui. Então ela vai gerar essa eletricidade, a célula marca-passo, é a bateriazinha do coração, tá, gente? E aí essa eletricidade vai percorrer os cardiomiócitos, tá? Então a gente vê aqui as curvas de potencial elétrico. A eletricidade produzida pela célula marca-passo, ela é transferida, ela passa, ela é conduzida, vamos dizer assim, né, para os cardiomiócitos, que também produzem o seu potencial elétrico, porque são células excitáveis. Né? As células que produzem potencial elétrico a gente chama de células excitáveis. E aí elas são as células contráteis, então elas vão produzir o quê? Movimento quando elas sofrerem esse choquezinho, vamos imaginar assim. As células marca-passo, elas geram essa eletricidade de maneira espontânea, tá? Elas não dependem do sistema nervoso para estar gerando esse potencial elétrico. Elas sozinhas, espontaneamente, elas produzem esse potencial. Então isso é assim, uma coisa muito própria do coração.
né? Tanto que eu gosto sempre de enfatizar isso. A gente, quando tem, a maioria dos órgãos e tecidos, eles dependem do impulso nervoso, né? Produzido por nervos do sistema nervoso central, que joga para os periféricos e que vão estimular tecidos. Então, a gente tem, por exemplo, o trato gastrointestinal, a gente tem sistema respiratório, as vias aéreas, trato urinário. Tudo depende da estimulação, os músculos esqueléticos, né? Então, tudo depende, gente, da estimulação do sistema nervoso central. Apenas o coração, ele é independente nesse aspecto. Então, por isso que quando a gente observa um indivíduo que tem morte cerebral, normalmente ele apresenta, claro, se ele tiver com uma saúde cardiovascular ok, ele vai apresentar o coração funcionando normalmente, tá? Então, ele não depende do estímulo proveniente do sistema nervoso central. Então, esse potencial de ação, essas células marca-passo é que produzem essa independência, essa autonomia funcional. Tá ok, gente? Então a gente vai ter elas gerando esse potencial de ação espontaneamente, isso porque elas são muito permeáveis ao sódio e aí elas despolarizam muito facilmente. Então isso é muito bacana no coração, né? Essa independência que ele tem. E aí é claro que a gente tem o sistema nervoso, ele tem uma interferência no que envolve determinação, muitas vezes, de ritmo de funcionamento. Então ele modula o funcionamento, ele não determina o funcionamento. A gente vai falar mais disso um pouquinho mais para frente. Então é o seguinte, então essas células marca-passo, elas estão organizadas no sincício, tanto atrial, né, que é essa porção superior aqui, quanto ventricular, gente, formando uma coisa que a gente chama de sistema de condução intrínseco, que é isso que está aqui, ó, em amarelo. Então a gente tem um ponto que é o nódo sinusal ou o nódo sinoatrial, que é o nosso marca-passo natural. Significa que aí é onde a gente tem a geração do potencial elétrico primeiro, né? Então ele começa a ser gerado aqui nesse ponto e ele vai ser transmitido por todo o sistema até chegar na sua porção final, que é aqui na parede ventricular, que é nos feixes, nas fibras de Purkinje. Então na fibra de Purkinje é onde a gente tem esse potencial terminando. E à medida que ele vai passando, ele vai sendo transmitido para células vizinhas, que são quem? Que estão aqui, ó, os cardiomiócitos. E aí eles vão produzindo potencial elétrico também e vão produzir o quê? Contração, tá? Então aqui, olha só para ilustrar para vocês, né, os tecidos musculares que a gente tem, né? A gente tem um músculo liso aqui em cima, aqui embaixo um músculo esquelético, e aqui o músculo cardíaco, ó. Então, tanto a microscopia quanto o desenho, a gente consegue ver essa estrutura sincicial, eles chamam de estrutura em escada, alguns autores chamam assim, que é essa comunicação de uma célula para outra, tá vendo? Vai passando assim, e nisso o potencial elétrico também é transmitido rapidamente. No músculo esquelético, vocês estão vendo, as células são bem individualizadas, elas são separadas uma da outra. E aí, para esse potencial passar de uma célula para outra, demora um pouco mais de tempo, porque tem que abrir muito mais canal iônico, tá? Para transmissão. Aqui uma microscopia eletrônica, né, do músculo. A gente vê aqui que a gente tem essas linhazinhas, né, esse monte de linha, tá vendo aqui? Que são os sarcômeros, que são as estruturas que dão um aspecto estriado ao músculo. Então, tanto no músculo esquelético, né, aqui, ó, quanto no músculo cardíaco, nesse desenho não aparece, né? Mas aqui na microscopia a gente vê as linhazinhas lá dentro da célula. São os sarcômeros. Esses sarcômeros que são essas estruturas que possibilitam a contração do músculo, tá? Então, só cardiomiócito tem sarcômero, célula marca-passo não tem. Por isso que ela não contrai. A função dela é só gerar potencial elétrico. Já o cardiomiócito, ele gera potencial elétrico através da estimulação da célula marca-passo e ele também produz movimento porque tem os sarcômeros, que são essas estruturas aqui, gente, que são formadas basicamente por filamentos de proteína, tá? Então, são aqui os miofilamentos que a gente chama. A gente tem essa estrutura, como eu falei para vocês, no músculo esquelético também, por isso que ele tem um aspecto estriado. E elas estão organizadas dessa forma que está aqui nesse desenho, ó. Então a gente tem o filamento grosso, que é a miosina, e os filamentos finos, que são as actinas. Então são proteínas. E elas interagem produzindo movimento, tá? A gente tem interação. E essa interação entre esses miofilamentos depende de cálcio. Então quando tem cálcio na história, a gente vai ter esse sarcômero, né, essa faixa grossa que está aqui em cada extremidade, a gente chama de linha Z, elas se aproximam, a gente tem essa movimentação como se fosse uma sanfoninha, né? É bem bonitinho isso. Então, o que acontece? Olha só, a gente tem uma história que a gente chama de acoplamento, excitação
contração. Significa o quê? A excitação é o componente elétrico que vai produzir a contração, que é o componente mecânico. Tá? Então, a gente tem isso no músculo esquelético também. Só que no músculo esquelético, quem produz a excitação é um nervo, quer dizer, uma estrutura do sistema nervoso, né? Então é um nervo motor, um nervo somático que compõe o sistema nervoso periférico, né? De via descendente. Quer dizer, ele sai do sistema nervoso central e vai em direção à periferia. Né? Lá no córtex motor ele se comunica aqui em cima e ele vem levando o impulso para o músculo esquelético. Aí a gente faz um movimento. No coração, quem produz essa excitação, como a gente está falando aqui, são as células marca-passo, quer dizer, uma estrutura que faz parte do músculo cardíaco. Não é um outro sistema, né? Então, como eu falei para vocês, gente, olha só, como é que acontece esse acoplamento? Vamos juntar agora as duas coisas. A célula marca-passo, ela produz, como a gente está falando aqui, um potencial elétrico, que tem esse desenho que está aqui, está nesse gráfico. Então, ele sobe, o que é essa subida? Ele fica na célula, né? A gente vai ter no seu meio intracelular, ele ficando menos negativo, tá vendo? À medida que vai subindo até se tornar positivo, porque tem entradas de carga positiva, e depois ele retorna para o negativo, porque ele perde carga positiva. Então, basicamente é isso. A gente tem uma hora que entra carga positiva através do sódio e cálcio, e depois, quando ficou bem positivão aqui, sódio e cálcio para de entrar, que são cátions, né? E a gente vai ter, então, a célula perdendo potássio, quer dizer, ela passa a perder carga positiva. Tá? Então, basicamente é isso. Entra positivo, depois perde positivo e ela volta a ficar o quê? Negativo. Né? Então, a gente vai ter esse... Isso é eletricidade. Você tem uma alteração da polaridade. Tá vendo? A polaridade estava no repouso aqui e entrou positivo e isso mexeu com esse potencial. A célula por dentro, né, na parte interna da membrana, ela vai se tornando mais positiva. Esse potencial elétrico, então, como a gente estava falando, quando ele é gerado, quando ele aparece, ele é perturbado pelo esse tráfego de íons, a gente tem ele sendo transmitido para os cardiomiócitos, como a gente falou. E aí esse cardiomiócito, ele também vai gerar o seu potencial elétrico, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, que é um gráfico que tem um desenho diferente, porque os canais iônicos que estão nos cardiomiócitos têm uma velocidade de trabalho diferente, principalmente o canal de cálcio, que é um canal mais lento no cardiomiócito, enquanto na célula marca-passo ele é um canal mais rápido. Então, o que acontece? Nessa subida que eu falei para vocês, a gente tem, então, a entrada de carga positiva, que é sódio e cálcio. Quando chegou aqui em cima, esses canais que são voltagem dependente, isso é importante também, né? Eles abrem mediante uma voltagem e fecham mediante uma voltagem. A voltagem é que determina o funcionamento deles, por isso que a gente fala que é voltagem dependente. Chegou aqui em cima, o que acontece? Os canais esses de sódio e cálcio, que são voltagem dependente, eles se fecham rapidamente. E aí o sódio e cálcio para de entrar, agora abre o de potássio e só sai potássio. Isso porque, gente, essa entrada e saída é determinada pelo gradiente de concentração dessas partículas, tá? Então isso acontece através de difusão. Então do mais concentrado para o menos concentrado. Aqui, a diferença que a gente tem no cardiomiócito vai ser a mesma coisa. A gente tem a entrada de sódio e cálcio, beleza, vai deixar a célula mais positiva, porque os dois são positivos. O de sódio se fecha rapidamente, só que o de cálcio demora mais para fechar. E aí aqui a gente já tem o potássio aberto. Então o que acontece nesse ponto aqui, onde está esse 1 aqui, ó? A gente vai ter tanto o cálcio entrando, quanto o potássio saindo. E aí, então, a célula está ganhando carga positiva e está perdendo isso ao mesmo tempo. Então, o que acontece, gente? O potencial ele meio que se estabiliza e forma o que a gente chama de platô do potencial de ação. É a única célula que apresenta esse perfil de potencial elétrico, tá? Do corpo, que tem o platô, que é essa estabilização aqui. Então, essa subida a gente chama de despolarização, né? Aqui esse platô significa que essa despolarização, quer dizer, despolarizar significa sair do negativo e ir para o positivo. E aí forma esse platô, que significa que a célula fica mais tempo despolarizada, né? Mais do que aqui, ó, que ela sobe e desce rapidamente. Aqui ele fica um tempo despolarizado. Isso é muito importante, gente, porque é nesse tempo que a gente vai ter a contração acontecendo. Quanto mais tempo ela ficar despolarizada, mais tempo dura a contração, tá? E aí depois de um tempo aqui, que é bem rápido, né, 0,2 segundos,
a gente tem esse canal de cálcio se fechando, e aí o cálcio para de entrar, e agora a célula, então, ela para de ganhar carga positiva e só perde. E aí, então, a gente vai ter esse potencial caindo, voltando para o negativo, que a gente chama de repolarização. Então, é o seguinte, olha só. Então, o potencial elétrico, ele vai gerar o trabalho mecânico. Por quê, gente? Olha só, o trabalho mecânico que é o movimento. Aqui, como eu falei para vocês, aqui em cima, a célula está em que estado? Despolarizada. Totalmente despolarizada. Então, a gente chama de despolarização. Desde a subida aqui até a estabilização. Tudo é despolarização, sendo que essa estabilização a gente chama de platô. Então, muitos autores falam que a despolarização do cardiomiócito, ele tem, na realidade, duas fases, né? Uma de subida e a outra de estabilização, que é o platô, tá? Mas é despolarização. Então, ele permanece nesse estado. Então, nesse momento acontece a contração, ou seja, aquele sarcômero que eu mostrei para vocês, a gente tem os miofilamentos da quitina e miosina deslizando um sobre o outro, produzindo movimento. Na descida, que é quando tem a saída do potássio, ou seja, a célula perde carga positiva, a gente tem a repolarização. A gente chama isso de repolarizar, retornar à polaridade inicial, tá? E aí, gente, a gente vai ter o evento mecânico, que é o relaxamento. Então, ele vai sair do estado contraído e vai relaxar. A gente chama isso de diástole. A gente vai ter aqui, ó, na eletricidade, a gente chama isso de cronotropismo. Então, é uma propriedade cardíaca, tá, o cronotropismo, que é o que a gente chama de frequência cardíaca. É o que determina a frequência, ou seja, o número de vezes que o coração vai bater, tá? No intervalo de tempo. Então, normalmente, em 1 minuto, o coração bate em torno de 70 vezes, quando ele está em repouso, né? Se a gente vai fazendo exercício, a gente vai ter um aumento dessa frequência. Então, a gente diz, por exemplo, que a atividade física, ela produz um cronotropismo positivo. Ela aumenta o cronotropismo, tá? Então, o cronotropismo está associado à célula marca-passo. Tá bom, gente? E aí, uma dica que eu sempre falo, né? Porque a gente vai ter aqui o trabalho mecânico, a gente chama de inotropismo. Então, o inotropismo é um movimento. Então, ele está associado com quem? Com cardiomiócito. É a força de contração do coração. Quanto maior a força, maior esse inotropismo. Tá? Então, eu falar inotropismo ou força de contração é a mesma coisa. E falar de frequência cardíaca e cronotropismo também. Tá bom? Então, é o seguinte, gente. Para não confundir, eu sempre dou a dicasinha, né? Ah, como é que eu vou saber o que é? Porque a gente vai ter agentes, principalmente farmacológicos, e até naturais de regulação, eu vou comentar com vocês, que mexem com um ou com outro ou com os dois. Aí a gente chama o agente de agente cronotrópico. Então, o agente cronotrópico é aquele que altera a frequência cardíaca. Ou seja, ele mexe com a célula marca-passo. E o agente inotrópico, ele mexe com a força de contração, com os movimentos. Então, ele vai alterar, ele interfere na função do cardiomiócito. Então, são propriedades distintas, porque são determinadas por elementos distintos do tecido, tá? Células diferentes. E aí uma dica que eu sempre falo, para não confundir, né? Como é que eu vou lembrar que cronotropismo é frequência, inotropismo é força? É só pensar cronotropismo, cronológico, tempo. Então só pode ser a frequência, porque é batimento por minuto. Força é força. Então o inotropismo é força. Então aqui, olha só, é bem bonitinho isso aqui que mostra, né, nessa gifzinha, ó, bem rapidinho, tá vendo? E é nesse ritmo. A gente tem um potencial sendo gerado, que está em amarelinho aqui, percorrendo todo o sistema. E isso vai estimular os cardiomiócitos a produzir o movimento. Ó lá. Quando ele percorre, tá vendo? A onda amarela é a despolarização. Aí você vai ter um movimento acontecendo, ó, contração ventricular. No átrio também, ó, percorreu aqui, o átrio contrai e depois os ventrículos. Então é bem bonitinho isso aí, né? Quando a gente tem bloqueio do sistema de condução por algum motivo, uma lesão até químico, farmacológico, toxicológico, enfim, você tem isso aqui paralisando também, né? Então é muito importante o sistema estar funcionando bem para ter o movimento acontecendo, tá vendo? Esse é o acoplamento, excitação, contração, é exatamente isso. Primeiro a eletricidade, depois a contração vai acontecer. Esse negocinho é bem bonitinho por isso. Então, olha só, gente. Agora, então a gente falou a eletricidade e trabalho mecânico. Agora vou colocar o volume e a pressão na história, né? Eu falei para vocês que são os 4 elementos.
Então vamos falar aqui do volume da pressão. Como é que então a gente tem esses elementos sendo alterados pela eletricidade, que altera, que produz o trabalho mecânico, produz o movimento que vai alterar esse volume e pressão. Então, o trabalho cardíaco, ele é baseado nessa relação volume e pressão, tá? Ele é produzido pela eletricidade e que vai produzir o movimento, e a contribuição que o coração dá para o corpo é baseada no trabalho volume e pressão. Então, vamos entender isso aqui. Ó. Então, a gente tem as duas células, marca-passo e cardiomiócito. Então, vamos inserir mais esses dois elementos. Então, a célula marca-passo, responsável pelo potencial elétrico, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem o influxo, ou seja, entrada de sódio e cálcio, né? Que vai produzir aqui a despolarização. Então, bastante mapa mental, né, gente? Eu só consigo raciocinar assim. Eu só consigo dar aula assim também. Bom, porque fica mais, né, desencadeada a ideia. Ó. Daí a despolarização, como a gente falou, vai gerar a sístole, que é a contração. Né? Isso no cardiomiócito. Então, a célula marca-passo despolariza, essa onda de despolarização vai despolarizar o cardiomiócito, que contrai, ou seja, sarcômero funcionando. Depois a gente vai ter o quê? O efluxo, ou seja, a saída do potássio. Então é só carga positiva, tá vendo? A diferença é que tem uma hora que entra, outra hora que sai. Por isso que isso altera a polaridade. E aí a gente vai ter, então, essa saída do potássio produzindo o quê? A repolarização, tá? E aí essa repolarização, ela vai levar ao relaxamento, ou seja, à diástole. Então, quando o cardiomiócito está despolarizado, ele contrai, e quando ele está repolarizado, ele relaxa. Basicamente isso. Só que para o cardiomiócito despolarizar e repolarizar, ele tem que receber essa onda, vamos dizer assim, né, vinda da célula marca-passo. Porque o cardiomiócito ele não é capaz de gerar essa eletricidade espontaneamente. Ele não faz a mágicazinha como a célula marca-passo. Só ela que tem essa propriedade. Então, o cardiomiócito ele depende da célula marca-passo, tá, gente? Bom, então a gente vai ter o trabalho mecânico, como a gente falou. Sístole e diástole é o trabalho mecânico do coração. Contrai e relaxa, isso vai acontecer de maneira cíclica, né? Bom, então o que vai acontecer aqui? Olha só, vamos botar mais alguns elementos. Quando a gente vai ter a contração, significa que a gente tem os ventrículos cheios, né? E contrair significa jogar o sangue do compartimento ventricular para as artérias. E aí a gente observa aqui o seguinte, ó, que separando átrios de ventrículos e ventrículos de artérias, a gente tem portinhas aqui que a gente chama de válvulas. São as válvulas cardíacas. Então, o sangue ele chega através das veias, né? Aqui veias pulmonares no lado esquerdo, veia cava superior e inferior do lado direito. E aí ele cai no átrio, aí a gente vai ter o átrio despolarizando, né? A gente vai ter esse sangue sendo conduzido para os ventrículos, então isso tem que abrir essa portinha para o sangue passar do átrio para o ventrículo. E aí para o ventrículo jogar esse sangue para as artérias, esse sangue tem que subir. E tem que abrir uma portinha aqui, ó. Então, como o sangue tem que subir, para ele poder sair do ventrículo e vir para a artéria, e o fluxo do sangue é sempre unidirecional, a gente não pode ter fluxo retrógrado, porque isso vai trazer problemas funcionais e para o corpo e tal. O sangue, se ele saiu do átrio e veio para o ventrículo, ele não pode voltar para o átrio. Ele tem que seguir para as artérias, tá? Então, o que acontece? Essa portinha que separa átrio de ventrículo, ela tem que fechar, que é a válvula atrioventricular. Então, a gente tem do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, a gente chama ela de mitral, né? E do lado direito, a gente chama de tricúspide. Então, o fechamento dessas portinhas, gente, produz um barulho, que é o tum-tum do coração, né? Então, esse barulho que a gente consegue ouvir, quando a gente bota o ouvido no peito de alguém, a gente chama de bulha. E ele é produzido pelo fechamento. A porta, quando fecha, é que ela faz barulho. Quando ela abre, ela não faz barulho. Tá? Então é basicamente isso. Então essas portas fecham com força, né? Pensa fechar uma porta em casa, pá! Aqui é a mesma coisa, a portinha quando fecha produz um barulho. Então antes do coração iniciar a sístole, que é a contração, a gente tem que fechar essa portinha, que é uma válvula chamada atrioventricular. Do lado esquerdo ela é chamada de mitral, do lado direito é chamada de tricúspide. Essas válvulas elas têm que fechar. E isso vai gerar esse primeiro som que a gente chama de primeira bolha. Tá?
Por que tem que fechar, gente? Porque se ela não fecha, como o coração vai empurrar esse sangue para cima, esse sangue iria voltar para o átrio, né? Então essa porta tem que estar fechada para garantir que ele vá para as artérias. Ele só pode ir para um caminho, que é a artéria. Ele não pode voltar para o átrio. A gente não pode ter refluxo. E aí o que vai acontecer? Essa sístole, então, né, ela vai acontecer após essa primeira bolha. Essa primeira bolha precede, então, o primeiro tum que a gente escuta do coração significa que imediatamente depois ele vai contrair o ventrículo, tá? E essa contração, ela vai aumentar a pressão ventricular. Então, olha lá, vamos falar agora disso que a gente comentou, volume e pressão. Então, quando a gente tem essas paredes aqui, gente, ventriculares, contraindo, isso vai comprimir o sangue que está aqui dentro. E isso vai produzir o quê? O aumento da pressão dentro do ventrículo, tá? Então, o que vai acontecer quando essa pressão ventricular ela aumentar? A gente vai ter esse sangue saindo do espaço ventricular e indo para onde? Dentro do espaço arterial, tá? Então, a gente tem a chamada ejeção do sangue para as artérias. Então, é o seguinte, isso vai acontecer por quê? A movimentação do sangue, ela vai depender de um gradiente de pressão. Então, semelhante com o que a gente falou das partículas, né, dos íons, que se movimentam também graças a um gradiente de concentração, o sangue ele vai se movimentar graças a um gradiente de pressão. Ou seja, ele vai do ponto onde ele está com mais pressão para o ponto onde ele está com menor pressão. Então, o mais forte empurra em direção ao mais fraco. Né? Isso é meio lógico, assim. Então, é o seguinte, gente. Esse aumento da pressão ventricular vai produzir a abertura das válvulas que a gente chama de válvulas semilunares, que são essas que estão nos acessos das artérias. Então, no acesso da artéria aorta, a gente tem a válvula aórtica, e no acesso do tronco pulmonar, a gente tem a válvula pulmonar. Então, quando a pressão ventricular for forte o suficiente, vamos imaginar, for elevado o suficiente para abrir essas portinhas aqui. Então, o sangue tem que estar com bastante força, ele vai forçar essa portinha, que é a válvula, e vai conseguir abrir, vai invadir o canudo aí, que é a artéria, tá? Então, o que acontece, gente? Para a gente ter essa pressão ventricular com força suficiente para abrir as válvulas semilunares, significa que essa pressão ela está maior do que a pressão da artéria. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a pressão da artéria aorta, que a gente chama de pressão mínima, que é a que vai estar no momento aqui antes da sístole ventricular, ela equivale a 80 milímetros de mercúrio. Então, significa que o ventrículo esquerdo ele tem que produzir uma pressão nesse sangue maior que 80, para o sangue poder ter força de invadir esse espaço que está com essa pressão 80. Então, a pressão no ventrículo tem que ficar 80,1. Tem que ficar um pouco maior para a gente ter o quê? O gradiente. Tá? Então, isso vai acontecer durante a sístole. Aqui no ventrículo direito, a pressão mínima no tronco pulmonar é 6. Então, você pensa, o aorta é 80, no tronco pulmonar é 6. Então, o ventrículo direito, o trabalho dele é mais light, né? Mais tranquilo, mais de boa. Ele não vai precisar fazer tanta força assim. A pressão baixa subir um pouquinho acima de 6, que o sangue já vai ter força para entrar aqui no compartimento do tronco pulmonar. Tá? Então, basicamente é isso. Ó. Então, essa ejeção do sangue para as artérias vai produzir o esvaziamento ventricular, ou seja, o conteúdo de sangue do ventrículo é transferido para os compartimentos arteriais. Então, o ventrículo esvazia, né? E além disso, aqui a gente vai ter também o aumento da pressão nas artérias. Então, quando o sangue... Então, olha só, gente. Olha o que a gente está falando aqui, ó. De pressão, né? Então, houve a produção do gradiente de pressão. Durante a sístole, a pressão ventricular aumenta. Isso desloca o sangue para dentro das artérias. Então, o ventrículo esvazia, esse sangue vai para dentro das artérias. Quando esse sangue entra na artéria, então a gente tem o deslocamento do volume. Quando a gente tem esse sangue entrando no compartimento arterial, a pressão dentro das artérias sobe. Vai subir. Então, na artéria aorta, ela sai de 80 e vai para 120, em condições normais, tá, gente? Um indivíduo que tem uma pressão arterial normal. No tronco pulmonar, ele sai de 6 e vai para 25. Então também dá uma subida, só que claro que num patamar bem menor do que da artéria aorta. Isso por quê, gente? Porque olha só, o tronco pulmonar, que vai se ramificar nas duas artérias pulmonares,
ele tem que jogar o sangue para onde? Para os pulmões. O pulmão está ali do lado, ó. Deu um empurrãozinho e já chegou. Agora a artéria aorta, gente, ó, vamos combinar, um trabalho do cão, né? Vai ter que jogar sangue para todo mundo. Então esse sangue vai ter que ser com uma pressão gigantesca, porque essa pressão é que vai gerar o movimento desse sangue dentro do sistema circulatório, tá? E quem vai gerar essa pressão é o coração. E as artérias, elas têm um papel muito interessante porque elas vão manter esse sangue sob pressão. Isso porque elas têm lá, lembra que a gente viu na outra aula, a túnica média, que é formada por músculo liso. Então esse músculo contrai, comprime esse sangue e mantém esse sangue com uma pressão mais elevada, isto é, significa o quê? Manter ele com força de circulação. Tá? Então, o sistema arterial ele funciona, vamos dizer, como uma bomba mais ou menos acessória. Por isso que a artéria pulsa. Né? Essa pulsação ela é importante para o impulsionamento do sangue para todo o sistema, né? Para todo o corpo. Então, a gente vai ter isso que eu estou comentando com vocês, é o movimento do sangue no sistema circulatório. Tá? Então, as artérias são os vasos que a gente chama de vasos de pressão. Bom, na diástole, né? Então, no relaxamento, o que vai acontecer, gente? Olha só, a gente vai ter o segundo barulhinho, a segunda porta se fechando, né? O segundo tipo de porta se fechando. Então, a primeira, como a gente falou, é essa que separa átrios de ventrículos, que são as válvulas atrioventriculares. Mitral, lado esquerdo, e tricúspide, lado direito. A segunda bulha vai ser produzida pelo fechamento das válvulas que estão nos acessos das artérias, que são as válvulas semilunares, que são aquelas que abrem durante a sístole. Na sístole elas abrem justamente para permitir o esvaziamento do ventrículo. Agora, como é diástole, agora a gente tem que ter o processo inverso, a gente tem que ter os ventrículos enchendo. Então a porta de saída do sangue da câmara ventricular tem que fechar. Tá? Então a gente vai ter a segunda bulha acontecendo. Então entre o primeiro tum e o segundo tum do coração, o que a gente tem é a contração, é a sístole. Tá? E aí tem no segundo tum, a gente vai ter agora o momento de relaxamento, a diástole. E aí é interessante também falar o seguinte, ó, que quando a gente escuta, né, o som cardíaco, tum-tum, tum-tum, os dois tums, eles são próximos. Então, e aí esse conjuntinho dos dois sons, depois tem um intervalo para ter os dois sons de novo acontecendo, né? Tum-tum, tum-tum. Tá vendo? Esse tempo que fica entre os dois conjuntos de sons é quando a gente tem a diástole. E se vocês notarem, entre o primeiro som e o segundo, é mais rápido, né? O tempo é mais curto. Você tem os dois tons acontecendo bem próximos. Para acontecer de novo os dois, você tem um tempo maior separando. Então, isso significa que a diástole ela dura um tempo maior. Então, o interessante de estudar a fisiologia cardíaca é isso, gente. Que tanto avaliando a questão elétrica, quanto avaliando a questão de som, que a gente chama, né, de fonocardiograma, a gente consegue visualizar a sístole e a diástole. Tá? Então, o eletrocardiograma, que a gente vai ver lá basicamente eletricidade, né, um exame importante e tal, você vai ali, através dessa eletricidade, verificar o trabalho mecânico, indiretamente. Ele está embutido ali, porque ele depende da eletricidade para acontecer. E quando a gente pensa no som, a gente também tem um trabalho mecânico ali, né? Então é bem bacana pensar no coração dessa forma, avaliando todos os parâmetros juntos, que eles vão estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Bom, gente, então é o seguinte, ó, no relaxamento, então a gente vai ter lá o sarcômero se distendendo de novo, né? Relaxando, a gente vai ter a pressão ventricular diminuindo. Então, como a gente vai ter o relaxamento, a câmara cardíaca, ela se expande, né? Que a gente chama de complacência cardíaca, essa expansão. Pulmão, a gente usa esse termo também, a complacência pulmonar, que é a expansão do pulmão, né? Então, no coração, quando ele se expande, essa complacência acontece na diástole, ela vai fazer o quê? A gente tem, olha só, os ventrículos esvaziados e aumentando o espaço, né? Então, isso vai produzir o quê? A redução da pressão, né? Então, a gente vai ter o aumento do espaço com pouco sangue dentro. Então, a pressão diminui, porque ele acabou de esvaziar. E aí, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o sangue, então, conseguindo sair do espaço atrial e entrando no espaço ventricular. Quer dizer, a pressão no átrio vai estar maior que a pressão ventricular, tá? Por isso que esse sangue vai conseguir se movimentar das veias para os átrios e dos átrios para os ventrículos. Então, para vocês terem uma ideia, gente, a pressão nas veias cava
ela é em torno de 2 milímetros de mercúrio. Olha só, é baixíssima. Por quê? Porque ele sai com uma força danada pela aorta e tudo, circula no corpo todo. Quando ele volta com uma força menor. Ele vai perdendo força nesse caminho. Quando eu falo força, eu estou falando da pressão. Ela vai diminuindo, porque ele está se afastando do órgão impulsionador, que é o coração. E além disso, as veias não têm aquela túnica média bombadona que nem da artéria, né? Então essa pressão ela tende a diminuir no espaço venoso. O lumen é grandão, ele é mais... São os vasos de capacitância do corpo, que a gente chama, ou seja, os reservatórios de sangue. E aí aqui, claro, né, com essa queda da pressão ventricular, a pressão atrial vai estar maior. Então, como eu falei para vocês, a pressão em veia cava é em torno de 2, no átrio em torno de 1, e no ventrículo tem que ficar em 0, tem que ficar menor, para a gente ter o sangue se deslocando do espaço de maior pressão para o de menor. E aí, então, ele consegue abrir as válvulas atrioventriculares. Então, elas se abrem durante a diástole, tá? Que são as portas de entrada para o ventrículo, né? E as semilunares são as portas de saída. Então, a pressão ventricular ela tem que ficar menor que a pressão venosa. Então, olha que interessante. Durante a sístole, a pressão ventricular tem que ficar maior que a pressão arterial. Então, a pressão vai lá para cima. E durante a diástole, essa pressão tem que ir lá para baixo. Ela tem que ficar menor que a pressão venosa, que é a menor pressão que tem do sistema circulatório. Então, o ventrículo faz uma ginástica danada. Então, tá vendo o trabalho dele? Ele faz essa ginástica, vamos dizer assim, de aumentar a pressão e diminuir a pressão para produzir o quê, gente? O deslocamento do volume. Para produzir o gradiente de pressão para o volume poder se deslocar de um espaço para o outro. Então, a gente vai ter esse enchimento ventricular sendo produzido pelo retorno venoso. As veias são responsáveis em encher o coração de sangue, tá? Elas retornam com sangue para o coração. E aí, para o coração receber esse sangue, ele precisa estar com a pressão menor do que as veias, que já são os compartimentos vasculares com menor pressão do corpo. Então, no ventrículo é onde a gente tem as maiores oscilações de pressão do sistema cardiovascular. É no espaço ventricular. Então, olha lá, gente. Então, o movimento do sangue no sistema circulatório, né, que acontece, se inicia no sistema arterial, aí ele passa nos capilares, onde acontece o processo de nutrição dos tecidos, e aí esse sangue então cai no sistema venoso e nisso o sangue vai perdendo pressão, né? A gente vai tendo uma redução dessa pressão de maneira assim vertiginosa. E aí nas veias a gente tem esse sangue então retornando para o coração, um processo que a gente chama de retorno venoso, tá? Então aqui aquele esqueminha básico, né, que a gente viu antes. Um parecido, ó, o sangue sai pelas artérias, passa para os capilares, nutre todo mundo, joga oxigênio, faz o delivery, o iFood, como eu falei para vocês, e recolhe os lixinhos da célula, principalmente o gás carbônico, e aí esse sangue volta para o coração para ser bombeado para o pulmão, e isso vai acontecendo de maneira o quê? Cíclica, né? Então, esse gradiente de pressão que eu estou falando para vocês, né, que vai movimentar o sangue nas câmaras, né? Então, na sístole a gente tem o sangue saindo do ventrículo indo para as artérias e na diástole a gente tem o sangue saindo do átrio indo para o ventrículo. Na sístole a pressão ventricular é maior e na diástole ela é menor. Por isso que na sístole a gente tem o sangue saindo, porque a pressão é alta, e na diástole o sangue está chegando, né? Esvaziamento e enchimento ventricular, tá? Aqui mostrando o gradiente ó, de pressão na circulação sistêmica, tá vendo? Na aorta, lá em cima, à medida que o sangue vai circulando, essa pressão vai caindo. Então o sangue sai com tudo do coração, né? Para circular, para chegar em todo mundo com força, e ele volta, ó, no sufoco. Volta com a pressão baixinha, aí cabe o coração fazer o quê? Dar uma bombada nesse sangue de novo. Vamos levantar essa pressão. Então o coração ele que faz esse trabalho, tá, gente? De gerar energia cinética no sangue, né? Através de tudo aquilo que a gente falou, eletricidade e mecânica. Bom, gente, então os mecanismos de regulação, tá? Então aqui já falei da fisiologia, parte do funcionamento. Então vamos pensar naqueles elementos que a gente citou inicialmente. Então a função mecânica, ela é regulada? É. Através de um mecanismo que envolve basicamente o retorno venoso. Principalmente a gente fala retorno venoso dos membros inferiores, tá? Por quê? Porque os membros inferiores é onde vai ter o maior volume sanguíneo. A veia cava inferior é a maior veia do corpo. Então é ela que vai retornar com maior volume de sangue para o coração, para o ventrículo direito. No ventrículo esquerdo, quem está retornando com sangue são as veias pulmonares, sangue arterial, né?
Então, aqui eu estou falando da circulação sistêmica. Então, é o seguinte, gente, a gente tem as veias com esse trabalho de retorno, né, que está mostrando, tá vendo? Ó? E elas voltam com esse sangue com a ajuda dos amigos, a ajuda dos vizinhos, né? Quando eu falo isso, eu estou falando de músculos esqueléticos que estão em volta. Então, a panturrilhazinha, quando a gente faz aquela contração que eleva, né, faz a elevação plantar, a gente contrai o gastrocnêmio, que é o músculo da panturrilha, e isso é muito bom para retornar com sangue. Né? É muito recomendado, tudo, quando a gente fica muito tempo em pé, fazer isso para evitar ficar com inchaço, varizes e tal. Então você comprime a parede da veia e isso dá uma força, impulsiona, joga esse sangue mais para cima, mais rápido. A artéria também, as artérias que passam próximas às veias também dão aquela cutucada básica na veia e dá uma moral, vambora, sobe com esse sangue. E a gente tem a pressão negativa da caixa torácica, que também vai funcionar como uma bomba de sucção, né? E vai puxar, ajudar o sangue a subir para o coração. E aí o que acontece, gente? Esse retorno venoso, ele é um elemento importante que regula a função mecânica do coração. Tá? A gente chama essa regulação, esse mecanismo de regulação de mecanismo intrínseco ou também mecanismo de Frank-Starling. Aqui está com erro de grafia, agora que eu vi, tá? É Starling, o T tem que estar aqui, tem que trocar o T com A. Bom, então esse mecanismo de Frank-Starling, eu sempre brinco com o pessoal, não é Frankenstein, né? É Frank-Starling, porque eu falo isso porque eu já peguei em prova o pessoal escrevendo Frankenstein. Mas acontece, eu já peguei fibras de porquinhos, em vez de fibras de porquinge, aí a aluna até falou, professora, eu esqueci na hora, eu lembrava que era parecido com um porquinho. Ai, gente, são as histórias que a gente guarda, né? Então aqui Frank-Starling, tá? Que tá errado. É esse mecanismo intrínseco, também chamado intrínseco. Você sabe que os nomes das pessoas estão sendo retirados das coisas todas do corpo, de mecanismos quanto de estruturas, né? Tem uma tendência a isso. Enfim. Esse mecanismo, então, é baseado no retorno venoso. Ou seja, gente, olha só, quanto mais sangue volta para o coração, então aqui vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês. Aqui está errado de novo, tá vendo que eu copiei o de lá e colei aqui, não vi que estava errado. É o seguinte, isso aqui para ilustrar para vocês, ó. Então imagine que a gente tem isso aqui, esse canudo aqui é a veia, tá? Levando sangue para o coração, esse coração de balão aqui. Quanto mais a gente tem esse duto aqui, que na verdade aqui é uma bomba de ar, né? Bombeando ar para dentro do balão, mais esse balão vai fazer o quê? Ele vai encher. A mesma coisa com as veias. Quanto mais o sangue retorna através das veias, quanto maior o volume de sangue conduzido pelas veias de volta para o coração, mais o coração, o ventrículo vai se esticar, mais ele se enche que nem um balão. E aí, quanto mais ele se estica, mais aquele sarcômero, que é a estrutura que produz o movimento, mais os filamentos lá se esticam, se distanciam. Claro que não vai se distanciar esse ponto, mas eles vão distanciar bastante até ficar na beirinha, assim. Que nem a gente esticar um elástico. Você estica sem arrebentar ele. Quando você solta, quanto mais você esticar, mais depois ele retrai. Maior a força de retração, né? A força elástica. Então, o sarcômero é uma coisa parecida. A gente vai ter, então, como puxar um carrinho de fricção. Quanto mais você puxa o carrinho, até aquela fricção funcionar, né? Se puxar demais, ela não vai funcionar direito. Então, até um ponto, até um limite, mais esse carrinho vai se deslocar, né? Numa pista, no chão, enfim. Então, no sarcômero é isso. Quanto mais a actina e miosina se distanciar e ficar só uma beirinha de contato, tem que ter um contato, gente, porque se desatrelar, depois não tem como o carrinho, o trem correr no trilho. Então ele tem que ter um contatozinho no trilhozinho, vamos imaginar. Quanto mais distanciar, mais depois você tem essa retração acontecendo com mais força. Então significa que quanto mais sangue enche o coração, mais esse sarcômero se distancia, né? A gente tem o distanciamento entre os miofilamentos, maior vai ser depois o deslizamento, maior vai ser a força. Isso vale para o músculo esquelético também, tá? Quando a gente vai fazer um exercício, um movimento, se a gente faz um movimento curto, a gente vai trabalhar menos esse sarcômero. E, consequentemente, o músculo, por exemplo, pensando no movimento, um exercício com bíceps, esse músculo vai ficar encurtado. Ele até se desenvolve, mas vai desenvolver mais curto. Quanto mais você amplia o movimento, mais você trabalha as fibras como um todo. No coração vai ser uma coisa parecida, porque quanto mais sangue retorna, mais esse coração dilata e mais depois ele retrai, tá? Então é chamado mecanismo intrínseco. Então ele regula a função mecânica, ou seja, ele mexe com
cardiomiócito, ele mexe com o sarcômero, tá, gente? Se a pessoa perde sangue, ela vai ter menos sangue chegando ao coração, consequentemente o coração vai se distender menos e vai contrair menos também. A força vai ficar comprometida, tá? Então esse mecanismo intrínseco, ou mecanismo de Frank-Starling, ele envolve basicamente o inotropismo, retorno venoso. Quanto maior ele é, maior vai ser o inotropismo, ou seja, maior vai ser a força. Menor retorno venoso, menor força, menor inotropismo. Então a gente diz, por exemplo, que você fazer uma transfusão sanguínea, você aumenta o volume de sangue circulante, você vai aumentar o retorno. Você vai produzir o quê? Um inotropismo positivo, você vai aumentar a força de contração do coração. Se a pessoa tem uma hemorragia, ela vai reduzir o volume sanguíneo, vai voltar menos sangue para o coração, ela vai ter uma menor força de contração, o coração vai bater mais fraquinho, a sístole vai ser mais discreta. Então você vai ter uma redução do inotropismo negativo, tá? Lembrando que o volume de sangue ele pode ser reduzido por hemorragia, por desidratação, por sudorese excessiva, por diarreia. Toda perda de líquido do corpo impacta no volume sanguíneo, tá, gente? Pode ter impacto. Vai depender, obviamente, da intensidade, né, da perda de líquido. Bom, uma outra regulação que a gente tem é pelo sistema nervoso autônomo, tá? A regulação autonômica, né, que envolve nervos autonômicos, simpáticos e parasimpáticos. Então a gente tem nervos, gente, que saem do sistema nervoso central, que são nervos periféricos, né, de condução eferente ou descendente, e que vão em direção aqui ao coração. A gente tem esses nervos espalhados no corpo inteiro, em todas as vísceras, que a gente não comanda, que a gente não coordena. E o coração e os vasos sanguíneos são vísceras desse tipo, né? São vísceras autônomas. E aí, então, a gente vai ter eles conduzindo o potencial elétrico, e quando chega lá no tecido, eles liberam um neurotransmissor. Então, a gente tem basicamente dois tipos, né? Duas divisões autonômicas. Então, a gente tem os nervos parasimpáticos, que saem da região aqui do bulbo, né? Do tronco encefálico, em direção ao coração. E a gente tem, saindo da medula espinhal, os nervos simpáticos. Esse nervo parasimpático a gente chama de nervo vago, né? Especificamente, ele inerva diversas vísceras, não só o coração, e ele libera acetilcolina, ele é um nervo colinérgico. E ele possui um efeito que a gente chama de cronotrópico negativo. Ele chega basicamente nos dois nodos do sistema de condução, que é o nodo sinusal e o nodo atrioventricular. E lá ele libera acetilcolina que hiperpolariza esses nodos, e aí a gente diminui a velocidade de despolarização, e isso vai diminuir a frequência cardíaca. Então, por isso que ele é um agente cronotrópico negativo. Quanto ao nervo simpático, gente, ele libera noradrenalina. E ele chega tanto no coração quanto nos vasos sanguíneos. Tá? O nervo vago é só no coração. A gente não tem inervação, apesar de que isso é uma controvérsia danada. Tem vários autores que dizem que tem inervação vagal no vaso sanguíneo, só que a acetilcolina não atua diretamente, ela atua por intermédio do óxido nítrico, enfim. Tem uma discussão em cima disso. Aí o que acontece, gente? Então, o nervo vago mexe com frequência, então mexe com eletricidade. Nervo simpático mexe com os dois. Por quê? Porque ele pega tanto as células marca-passo do sistema de condução, quanto os cardiomiócitos aqui da fibra dos ventrículos. Né? Então, ele pega cardiomiócito da porção ventricular e fibras de Purkinje também. Tá? Aqui, ele está mostrando pegando os nodos, mas na verdade a distribuição simpática é mais na porção ventricular, tá? Como está mais um pouquinho aqui nesse desenho. Esse aqui está mostrando ele pegando o nódo também, mas a influência dele maior é em fibra de Purkinje. Então, o nervo simpático, ele mexe tanto com a eletricidade, porque ele tem, a noradrenalina tem receptores nas células marca-passo, quanto na função mecânica, ou seja, sístole e diástole, porque a gente vai ter receptor adrenérgico nos cardiomiócitos. Tá? Então, regulação autonômica regula tanto função mecânica quanto elétrica, ou seja, tanto inotropismo quanto cronotropismo, enquanto o mecanismo de Frank-Starling só inotropismo, só mecânico. E aqui está mostrando, para vocês terem uma ideia aqui no cronotropismo, né? Então a frequência normal, tá? Aqui uma frequência por estimulação simpática, então aumenta a frequência, ó, tá vendo? A gente tem mais ondas aqui, mais batimentos, mais potencial elétrico, né, na célula marca-passo, gerando mais potencial. E a estimulação parasimpática, você tem a diminuição dessa frequência, tá? Simpático produz o que a gente chama de taquicardia,
e o parasimpático produz bradicardia. Taquicardia, aumento da frequência, bradicardia, diminuição. Bom, e a pressão arterial, gente? Já que é para passar, dar um panorama geral de fisiologia, né? Falar um pouco da regulação da pressão também, das artérias, que é importante. A gente vai ter alguns sistemas que regulam a pressão arterial. Um é um sistema neurogênico, então semelhante com a regulação autonômica do coração. A gente vai ter a regulação também da pressão arterial sendo realizada por sistema nervoso autônomo, tá? Que envolve um centro, né, chamado centro vasomotor, é muito parecida com a regulação do coração. Então, esse sistema baroreceptor, que são terminações nervosas que estão nas paredes das artérias aqui carótidas e na aorta, que detectam alteração, a condição de estiramento da parede arterial. Quanto mais esticada está essa artéria, significa que a pressão está maior, né? A pressão do sangue está grande lá dentro. Isso estimula esses baroreceptores, então eles são receptores sensoriais a estímulo mecânico, e aí eles são despolarizados e conduzem esse potencial para o sistema nervoso central, para uma região chamada centro vasomotor. E aí esse centro vasomotor, então, ele vai estimular nervos do sistema nervoso autônomo. Basicamente um nervo que vai produzir a redução da pressão arterial nessa situação, que é o nervo vago, que lá no coração, como a gente viu anteriormente, ele vai hiperpolarizar os nodos, isso vai reduzir a frequência, aí reduzindo a frequência, tem redução do débito cardíaco, consequentemente a gente tem redução da pressão arterial. Se essa parede arterial estiver muito flácida, meio murchinha, esses baroreceptores não vão ser ativados, e aí esse centro vasomotor ele vai ficar estimulando constantemente nervos simpáticos, que vai fazer o quê? Aumentar a pressão. Então o sistema baroreceptor ele é ativado principalmente quando tem aumento da pressão. Quando a pressão está baixa, ele fica quietinho, e isso faz com que o sistema nervoso autônomo simpático atue mais intensamente no sistema cardiovascular para tentar aumentar essa pressão, tá? Então é sistema de feedback negativo, né? Esse sistema baroreceptor, gente, é um sistema de atuação rápida, de curta duração. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um sistema endócrino, né, de regulação, então ele envolve ação de hormônios. Aqui é a ação de quê? De nervos, por isso que a gente diz que é um sistema neurogênico, né, de regulação. Aqui é um sistema endócrino. Esse sistema ele é de longo prazo, ele demora mais para agir. E ele envolve basicamente a ação de hormônios produzidos lá no rim, no tecido renal, né? Então o que a gente tem basicamente é o seguinte, ele é operado pelo rim, o rim, vocês devem saber, são os órgãos que filtram o sangue. Então é o seguinte, gente, quando a gente tem a pressão arterial reduzida, isso vai levar a uma baixa produção da urina. Quando a pressão arterial está alta, normalmente a gente compensa isso produzindo mais urina. O que significa o quê? Se a pressão está alta, a gente precisa eliminar volume sanguíneo para tentar baixar a pressão. Então o rim contribui nisso, reduzindo a volemia através da urina. Por isso que a gente usa diurético como uma terapia adjuvante, ou seja, vai junto ali, né, não é o protagonista, mas ele está junto para tentar controlar a pressão arterial de muita gente. A pessoa usa um antihipertensivo e usa um diuréticozinho para dar aquela força para a pressão ficar mais sob controle, né? Então, basicamente, quando a gente tem a queda da pressão arterial, a gente vai produzir menos urina. A gente vai ter menos sangue passando por dentro do rim e, consequentemente, menor urina sendo produzida. Isso porque o corpo vai fazer o quê? Ele vai segurar volume para tentar subir a pressão. Então, é um mecanismo de compensação, né? Aí a gente vai ter a liberação de uma enzima chamada renina, que vai converter angiotensinogênio, angiotensina 1, no fígado. Essa renina cai no sangue e o papo vai para o fígado, olha só, o negócio é endócrino mesmo, envolve uma galera aí. E aí a angiotensina 1, ela circula no sangue, e aí passa lá por uns capilares, principalmente no alvéolo pulmonar, olha só, e aí ela vira angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela possui um efeito vasoconstritor muito potente. Então ela vasocontrai e isso vai aumentar o quê? A resistência vascular, que aumenta a pressão arterial. Tá? Além disso, ela estimula também a suprarrenal a produzir aldosterona, que aumenta a retenção de sal no néfron, né, que é a unidade funcional renal. Gente, esse é um papo mais, a gente entra numa fisiologia renal aqui, tá? Mas para vocês verem, ele é longo prazo por isso, porque envolve um monte de transformações e tal, né? E o hormônio circulando, então é um papo, aqui é papum, né? O nervo despolarizou, circulou, chegou, bateu, fez efeito.
Aqui não, aqui é uma história mais longa, então ele leva mais tempo para agir. Então é basicamente o seguinte, ó, o sistema baroreceptor ele é ativado quando a pressão aumenta e o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é ativado quando a pressão diminui. Então, eles atuam em momentos distintos de condição de pressão. Né? E um outro que a gente tem, que é de menor importância se comparado com esses dois, é o peptídeo natriurético atrial. Então, esse peptídeo, o nome já diz, é um peptídeo, né? Então, peptídeos são proteínas de baixo peso molecular, pequenas, com poucos aminoácidos na cadeia, e ele é atrial, olha só. Então, significa que ele é produzido no átrio. Olha que interessante. Então, a gente tem células diferentonas lá no miocárdio, né? Que produzem esse peptídeo. E aí, o que vai acontecer, gente? Esse peptídeo, ele é produzido quando a câmara atrial ela está num estado muito dilatado. Então, e é no átrio direito, tá? É interessante isso, que é onde a gente tem o nodo, o marcapasso natural, né? O nodo sinusal. Então, essas células produzem o PNA, então ele é lançado no sangue, então essa célula libera o PNA quando a gente tem o átrio distendido. Então, isso significa que a pressão arterial está alta. E aí o que acontece, gente? Né? Então, se a gente tem a pressão chegando forte através das veias, cava, isso vai se refletir no aumento da complacência ventricular, ou seja, a gente vai ter esse coração se distendendo, se enchendo mais. Isso vai produzir o quê? Maior força, que vai levar a maior débito. E isso vai aumentar a pressão arterial, tá? Então o átrio direito ele libera o PNA, ó, ele é um natriurético. Isso aqui significa o quê? Urético. Ó, lembra urina, lembra rim aqui, produção de urina. Então ele vai agir lá no tecido renal e ele vai estimular a eliminação de sódio. Então na realidade ele atua inibindo a aldosterona. A aldosterona retém sódio, ele inibe a ação da aldosterona no tecido renal e ele estimula a saída do sódio. O sódio saindo, ele leva a água junto. Então ele estimula a diurese. Tá? Então ele funciona como um diurético, isso vai diminuir volume sanguíneo, vai diminuir pressão arterial. Bom, gente, então quais são os objetivos da regulação do sistema cardiovascular? Olha só, a gente vai ter como objetivo movimentar o sangue, como a gente falou, né? Para justamente levar o quê? Nutrientes para todo mundo, principalmente quem? Oxigênio e glicose, né? Então, essa movimentação do sangue, ela é, na realidade, para atender o metabolismo celular. A PA, então a pressão arterial, gente, olha só, ela é determinada, né? Então a pressão arterial é que impulsiona esse sangue no sistema todo. Ela vai ser determinada pelo débito cardíaco e pela resistência vascular. Então atenção aqui, olha só, gente. Olha só, a resistência vascular, ela é um elemento vascular, ou seja, os vasos sanguíneos determinam esse elemento, que é basicamente o estado retraído da parede arterial ou relaxado. Essa é a chamada resistência, né? Se ele está retraído, o sangue vai passar com mais dificuldade por dentro dele. Se ele está relaxado, essa resistência diminui, ou seja, o sangue flui mais facilmente. A contração da parede arterial produz aumento da resistência, que vai produzir o quê? Aumento da pressão arterial, tá? Então é um componente vascular. E o outro é o débito cardíaco, que é um componente cardíaco. O nome já diz, débito cardíaco. Então vai ser a atividade cardíaca contribuindo aqui com a pressão arterial. Quanto maior o volume de sangue bombeado, que é o débito cardíaco, maior vai ser a pressão arterial. Tá? Então aqui a gente tem o estado, a resistência vascular está associada com o estado mecânico, vamos dizer assim, da parede arterial, e o débito cardíaco é o volume ejetado de sangue do coração para as artérias. Então, esses dois juntos determinam a PA, tá? Então, até quando a gente tem redução do débito, então uma pessoa com hemorragia, por exemplo, ela vai ter redução do enchimento cardíaco, ela vai ter redução da quantidade de sangue que chega e vai, obviamente, ter redução da quantidade de sangue que sai. O corpo vai compensar isso fazendo o quê? Contraindo a parede dos vasos sanguíneos, aumentando a resistência vascular para tentar manter o quê, gente? A pressão. Então, o objetivo central da regulação é a manutenção da pressão arterial. Porque a pressão é que vai determinar o quê? O movimento do sangue, que é o que vai determinar essa questão de atender às necessidades metabólicas do tecido. Se não estiver chegando oxigênio no tecido, as células vão sofrer, que a gente chama de hipóxia, ou numa situação extrema a gente chama de anóxia, que é quando não tem oxigênio mesmo chegando, uma obstrução severa
do fluxo sanguíneo, isso vai produzir mortes das células, tá? Então, quando a pressão cai demais, a pressão arterial, você tem um colapso do sistema, ou seja, o sangue para de se movimentar. Então, o oxigênio para de chegar. O que a gente vai ter? Falência múltipla de órgãos e tecidos. Então, a gente vai ter os tecidos todos morrendo, né? E o débito cardíaco, né, que é esse parâmetro cardio aqui, ele vai ser determinado pela frequência, como a gente falou, né, eu comentei com vocês. A frequência, que é o cronotropismo, é o que? A atividade elétrica. Quem determina a frequência? Célula marca-passo. Tá? Então são os dois parâmetros lá, os dois componentes cardio que a gente comentou. O elétrico, célula marca-passo, e os cardiomiócitos determinando a atividade mecânica, que vai determinar o quê? O débito sistólico ou fração de ejeção, tá? Tanto faz. Então, a fração de ejeção ou débito sistólico é o volume de sangue bombeado num batimento, vezes o número de batimento, a gente vai ter um volume de sangue bombeado em um intervalo de tempo, em 1 minuto, por exemplo. Então, normalmente a gente vai ter aí em torno de 5 litros de sangue sendo bombeados a cada minuto. Isso equivale mais ou menos o volume de sangue total no indivíduo que tem mais ou menos um peso de 70 quilos, tá, gente? O volume sanguíneo, ele equivale a 7% do peso corporal. Então, quanto mais pesada a pessoa, mais sangue ela tem? Sim, mais sangue ela tem. E aí, normalmente, o organismo ele tem que aumentar mais essa pressão. Por isso que o sobrepeso está associado com o aumento de pressão arterial. Porque você tem mais tecido para o sangue circular. Então, você tem que jogar esse sangue com mais força, tá? Então, o débito cardíaco é um elemento cardio, portanto, determinado pelos dois componentes cárdios que a gente falou, eletricidade e mecânica. Tá, gente? Então, quando a bomba cardíaca falha, muitas vezes a gente pode ter o comprometimento do débito e o corpo compensa aumentando resistência. Isso acontece, pode acontecer. Bom, então aqui, já quase terminando, alterações da fisiologia cardíaca, só para a gente contextualizar. Então, alterações elétricas aqui, ó, gente. A gente tem doenças que a gente chama de arritmias, que podem ser de vários tipos, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, ilustrando uma batida normal, ó. Então, aqui essa eletrocardiograma, né, com características normais. E aqui uma situação de fibrilação atrial, que é quando você tem a eletricidade, ela sendo distribuída no átrio de uma maneira muito aleatória, muito descoordenada, e isso vai fazer com que o átrio fibrile. Quando a gente fala em fibrilação, isso pode acontecer no ventrículo também, tá? Significa que a gente vai tendo espasmos no miocárdio, tá? Então, a fibrilação não significa que ele tem um aumento da força de contração. Muito pelo contrário, significa que ele fica tendo espasmos e não tem uma contração efetiva. Então aqui é um exemplo, tá? Tem o flúter atrial também, que é um outro tipo de arritmia, enfim, existem vários. Uma outra alteração da fisiologia, agora vamos falar, envolve o quê? Mecânica, tá? Só para a gente ficar nos dois parâmetros que a gente falou. A insuficiência cardíaca é uma alteração mecânica, ou seja, a gente tem aqui, quem está alterado são as células marca-passo, né, que vai estar alterada nessa história das arritmias, e que aqui nas alterações mecânicas a gente tem comprometimento do trabalho dos cardiomiócitos, tá? Então a gente tem muitas vezes problemas com relação à estrutura de cardiomiócito, que podem ser de várias origens, tá? A principal delas, gente, é muitas vezes comprometimento do fluxo coronariano, que leva ao comprometimento da viabilidade dos cardiomiócitos, ou seja, a pessoa vai perdendo essas células e aí ela perde força de contração. Então a insuficiência cardíaca está associada com uma redução da força de contração do coração, ou seja, comprometimento do inotropismo. Tá? Então são doenças, ó, uma atinge a eletricidade, uma não, né? São vários tipos de arritmia, e a outra atinge a mecânica cardíaca. Só para vocês terem uma ideia do manejo farmacológico que a gente tem das alterações fisiológicas, a gente tem fármacos que atuam em cima das alterações elétricas, que a gente chama de antiarrítmicos, que são aqueles usados nas arritmias. Então, eles vão atuar basicamente em cima dos íons, ó, que são os geradores do potencial, né? E tem os beta-bloqueadores que atuam em cima da ação da noradrenalina e adrenalina no coração. A gente tem aqueles que atuam em cima das alterações mecânicas, a digoxina, que são usados para insuficiência cardíaca, tá? Que vai também atuar em cima, mais precisamente, de cardiomiócitos, em cima do cálcio. E a gente tem, aumentando a entrada do cálcio na célula, e a gente tem os antipertensivos, que atuam basicamente em cima dos vasos sanguíneos, tá? É claro que a gente pode usar
propranolol como terapia adjuvante de antihipertensivo, mas a gente vai ter basicamente vasodilatadores que reduzem a resistência vascular, né, e diuréticos que aumentam a saída de volume do corpo. Enfim, cada um aqui vai ter os IECA atuam lá no sistema renina-angiotensina, que a gente falou, né, os bloqueadores alfa-adrenérgicos, o prazosin, que atua em cima de receptores presentes na parede vascular, impedindo vasoconstrição. Enfim, gente. Então, para vocês terem uma ideia, né, normalmente o manejo farmacológico é feito em cima dos alvos fisiológicos, lógico, né? Tentando corrigir uma alteração funcional. Tá bom, gente? Então agora termino mostrando só essa imagem bonitinha aí do trabalho cardíaco, né? Eletricidade com a mecânica, ó, e isso vai produzindo o deslocamento de volume por conta de gradiente de pressão e tudo isso que a gente falou. E pronto, terminei. Até que enfim.